Gente, hoje é segunda-feira, então é dia do nosso quadro que vem por aí, onde avaliamos as principais perspectivas dos indicadores econômicos mais importantes que vão ser divulgados aqui no Brasil e no mundo de terça a sexta-feira, agora no final de setembro. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Amanhã, terça-feira, o dado vai vir dos Estados Unidos, inclusive os norte-americanos vão predominar nessa semana no quadro que vem por aí. Então, vai ser divulgado na terça-feira o PMI, que é o Índice de Atividade dos Gerentes de Compra da Indústria dos Estados Unidos. Ele mede as expectativas desses gestores de empresas norte-americanas no sentido de que, se eles vão comprar mais, vão aumentar suas compras, é um sinalizador positivo, não que eles vão aumentar efetivamente. A expectativa deles é de aumentar ou diminuir. Se o indicador é de 50 para cima, há uma expectativa positiva, de 50 para baixo, negativa. E como nós podemos observar na listagem de informações que eu estou transmitindo agora, os dados lá, pelo menos no campo industrial, não vão lá às mil maravilhas. No mês de agosto, esse indicador ficou em 47,2, ou seja, 2,8 pontos percentuais abaixo de 50, então abaixo do neutro. A projeção que se tem é que para setembro, ou seja, no mês que está se encerrando, essa negatividade caia um pouquinho, mas muito pouquinho. Vai ficar em 47,6, ou seja, 0,4 pontos acima do que do mês anterior. Isso mostra, pelo menos industrialmente, as coisas nos Estados Unidos não estão lá às mil maravilhas. Realmente aquele país vem bombando mais na área de comércio, serviços, especialmente financeiros, turismo e outros. E isso tem sustentado a economia. Por outro lado, a questão da indústria, ela está no centro gravitacional de grande parte dos debates eleitorais. A eleição que vai haver para presidente da República agora em novembro, ou seja, daqui um pouco mais de um mês. Partido Democrata e Partido Republicano estão em embates muito fortes de como lidar com a questão das fábricas norte-americanas, tanto que um dos slogans do Trump é América para os americanos de novo. Os democratas, não sei qual é o slogan deles, mas essa questão do enfraquecimento da indústria norte-americana frente ao mundo e frente à própria economia do país está pegando muito forte, e isso é uma questão que transcende a mera política do debate do dia a dia e tem sim um fundo geopolítico, especialmente frente às disputas com a China. E na quarta-feira retornamos aqui para o Brasil, quando o IBGE vai divulgar a produção industrial do nosso país referente ao mês de agosto de 2024, frente ao mesmo período do anterior. Mês passado houve uma alta dessa produção industrial, incluindo aí, ou misturando extrativa mineral com transformação, de 6,1%, que eu achei extremamente elevado. Se nós acompanharmos a série histórica do que as fábricas brasileiras estão produzindo, nós vamos ver muitas variações do positivo para o negativo, ou do muito positivo para o negativo, o que é uma coisa estatisticamente eu acho bem incomum, mas está acontecendo. Por exemplo, em março teve uma queda de 2,8%, abril subiu 8,4%, para maio caiu 1%, e junho subiu 3,2%, e julho, que foi a última informação, é a última informação que nós temos até amanhã, uma alta de 6,1%. Se nós mantivermos esse ioiô, essa gangorra, provavelmente a informação referente a agosto não vai ser tão positiva como julho. Mas eu falo o seguinte: num país estruturalmente ou industrialmente bem estruturado, essas oscilações não são nada normais de acontecer. Cai um mês, sobe outro, depois reverte a situação de novo. Tem alguma coisa muito estranha nesses indicadores ou na realidade econômica brasileira. O que eu posso dizer para vocês é que grande parte do crescimento da economia brasileira, pelo menos nessa contemporaneidade,
é baseado sim na alta dos gastos públicos, especialmente do governo federal, e isso vai nos dar, se já não está dando, uma brutal encrenca nos nossos pagamentos de dívida pública e de outras coisas. O endividamento está aumentando e não tem bastado as elevadíssimas altas de arrecadação para fazer frente a uma despesa pública muito, mas muito acelerada em termos de crescimento. É uma pena que isso esteja acontecendo. O Brasil está pagando uma carga fiscal cada vez maior, mesmo antes da reforma tributária entrar em vigor, mas isso não está surtindo efeito no equilíbrio das contas públicas e a consequência disso é inflação e ou juros mais altos, como tem acontecido com a Selic. Então, já que o Brasil está nessa treta toda, vamos voltar lá para os Estados Unidos, onde na quinta-feira vai ser divulgado os pedidos de seguro-desemprego, a média móvel das últimas 4 semanas. Ou seja, dá uma visão bastante perene, pelo menos no curto prazo, no médio prazo, a quantas anda o emprego por lá. Porque quanto mais pessoas apelam para o seguro-desemprego, significa que há uma insegurança no mercado de trabalho. Se há menos pessoas apelando para esse tipo de benefício, quer dizer que o mercado, os empregos lá continuam bombando. E o que aconteceu nos últimos meses ou nas últimas semanas, desde a primeira semana de agosto? Começou uma tendência de queda de pedidos de seguro-desemprego, muito tênue, como foi tênue a ascensão desse indicador. Olha só, em agosto, dia 8 de agosto, naquela semana, houve 240,75 mil pedidos nas últimas 4 semanas, que isso é uma média, de seguro-desemprego. Isso aí foi caindo, caiu para 231 mil na última semana de agosto, ou seja, as 4 semanas anteriores, a média das 4 semanas, e na semana retrasada fechou em 230,75 mil, na passada caiu mais um pouquinho para 227 mil, e a expectativa é que essa última semana de setembro feche abaixo de 225 mil. Os analistas de plantão deles projetam mais precisamente 224.750 pedidos de seguro-desemprego nas 4 semanas anteriores. Isso mostra, apesar dos dados da indústria que nós falamos há pouco tempo, que sim, há uma perspectiva de melhoria no mercado de trabalho por lá. Nós já vamos ver na questão do desemprego, e isso na verdade não tem nada a ver ainda com a queda de juros que aconteceu na semana passada lá na América do Norte. Isso é um movimento provavelmente em função do final do verão, quando as pessoas por lá, até se incluem nesse caso aposentados, deixam de curtir maior ócio, maiores férias, e chegando outono, como eu falei, começam a trabalhar para ter uma renda maior, aqueles que estavam desocupados, e também tipicamente movimenta mais mercado de trabalho, como acontece aqui no Brasil quando o verão acaba. E finalmente, para encerrar o quadro que vem por aí da semana e o Fora de Curva, vamos para sexta-feira, continuamos lá na América do Norte, nos Estados Unidos, para dar uma olhadinha como é que está o desemprego deles. É um dado, não é semanal, é mensal. Em agosto fechou em 4,2%, já foi uma queda de 0,1 ponto percentual em relação a julho, e na sexta-feira deve sair o dado de setembro, que deve ou se manter em 4,2, segundo as projeções, mas eu acredito que cai um pouquinho mais exatamente pela finalização do verão e o início de atividades ou início de uma fase mais produtiva lá na América do Norte em termos de geração de riqueza. Daqui a alguns meses, não é para agora, vamos ver qual vai ser a repercussão dessa queda dos juros básicos norte-americanos que ocorreu semana passada de 0,5 ponto percentual na atividade econômica. Deve aumentar um pouquinho mais, e isso geopoliticamente é importante para eles em função da rivalidade que eles têm com a China. Isso tratamos várias vezes, eventualmente vamos voltar a esse assunto. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostarem, não esqueçam do like, do compartilhamento desta película com a sua rede de contatos, e considerem sim se inscrever aqui no canal, quem não é inscrito, evidentemente. Um forte abraço a cada um de vocês, uma excelente semana, com muita realização, bons negócios, felicidade, tudo de bom, vou falar assim. Até breve, tchau pessoal.